Pessoal, a gente vai dar início ao nosso webinar. A ideia é que a gente gaste mais tempo batendo papo, conversando sobre estratégias, tanto que o Rafael está fazendo na Nestlé, um pouquinho de Amplify, a gente explora um pouquinho desse produto, como que as marcas podem, né, se aproveitar da audiência e das features que a gente tem agora, olhando, pegar usuários em outro momento de compra, né? Então, basicamente, a ideia desse webinar, na estrutura dele, é a gente passar um pouquinho por cenário de e-commerce, aprofundar um pouquinho em Amplify, e aí conversar um pouco sobre o mercado, estratégia de marca, e isso aplicado dentro da Nestlé, e também passar um pouquinho para vocês de insights e também aplicabilidade nas marcas que vocês estão representando aqui também, tá bom? A gente começa agora com um vídeo, mais para a gente dar o pontapé inicial dentro do nosso webinar. Perfeito, obrigado, Rafael, por espelhar o vídeo. Esse vídeo ele contextualiza o lançamento, né, do Rappi Amplify, que é a nossa plataforma, o nosso produto de mídia programática. A gente começa a se potencializar demais, né, as nossas audiências, nossas campanhas, mas num primeiro momento eu queria só contextualizar por que a gente está aqui e por que esse papo se torna tão relevante para o mercado como um todo, tá? É redundante falar o quanto que a pandemia potencializou muito o nosso mercado, antecipou anos em meses, mas um ponto primordial nessa conversa toda, que para mim chama muita atenção, é a mudança de hábito de consumo. Eu não digo nem mudança de hábito de consumo, mas principalmente a antecipação de um hábito que a gente que trabalha com e-commerce já enxergava que demoraria aí alguns anos para acontecer, e aconteceu inevitavelmente com o momento pandêmico que o mundo passou em 2020. Teve pontos e highlights muito interessantes dessa mudança como um todo. No ponto de vista do Rappi, a gente cresceu 300% em 2020. Olhando assim, aí a grande pergunta que ficava, né, em 2020, se 2021 seria um ano tão bom para a gente nesse sentido de frequência, de aumento de usuários, como foi 2020, onde as pessoas se viram forçadas ali a ficar dentro de casa. Mas principalmente teve assim, acho que dois desafios super importantes olhando essa passagem de 2020 para 2021, que 2021 tem sido um ano de maturidade, de consolidação desse mercado como um todo. A gente teve dois perfis de usuários que migraram para dentro do ecossistema do Rappi. O usuário que já era heavy user e já utilizava o Rappi com frequência, mas ele utilizava apenas um vertical, seja ela em restaurantes, seja ela em supermercado, farmácia, ou outras verticais que nós tínhamos. E o usuário que foi o entrante, né? O usuário que entrou ali, teve o seu primeiro contato com e-commerce como um todo, e teve ali, enfim, quase que aquela compra por susto, né? Que é aquela onde as pessoas se viram trancadas dentro de casa, e o aumento das compras por celular, ela era a sua única alternativa, e as pessoas utilizaram um canal como o Rappi para poder fazer sua compra do supermercado, ou aquele remédio na farmácia, ou até mesmo a sua refeição no restaurante. O grande desafio é pegar esse usuário que já era heavy user, que já era super habituado com o nosso ecossistema, e começou a transitar por outras verticais e fazer com que esse hábito se mantenha em 2020, e esse novo entrante de usuário fazer com que ele também navegue por outras verticais. E esse é a grande sacada, né? Eu estava vendo recentemente um estudo agora que o pessoal do E-Commerce Brasil soltou junto com o Ebit, que a expectativa de crescimento para 2021 no e-commerce é de 26% já comparado em 2020. E se a gente fazer um recorte com H1, né, com o primeiro semestre, bateu certinho as projeções, porque teve um crescimento de 13% no e-commerce no Brasil, ou seja, metade do que já era projetado para 2021. Pô, mas por que essa resposta do e-commerce de crescimento,
uma vez que a gente está vendo aí a vacinação avançando, algumas cidades flexibilizando a questão do lockdown e tudo isso, as pessoas voltando a ter a sua rotina offline como era antes da pandemia. Principalmente porque eu falei no começo, a gente está falando de hábito de consumo. Quando a gente está falando de hábito de consumo, a gente está falando também de jornada. Então, as pessoas começaram a identificar que a jornada online, a jornada no e-commerce, ela tem menos fricção. E aí eu vou citar um exemplo muito claro. Você está na sua casa, você precisa fazer um churrasco, um jantar, um almoço, você precisa pegar seu carro, você precisa ir para a rua, pegar trânsito, procurar vaga no estacionamento, entrar no supermercado, pegar fila, escolher o produto, ter toda aquela jornada de check-out disso, voltar para sua casa na mesma carro, trânsito, enfim, voltar com esses produtos. E hoje no e-commerce, em poucos cliques, você consegue fazer todas as suas compras num preço muito parecido ao preço de gôndola, às vezes até com desconto especial em cima disso, e em poucos minutos você tem um produto na porta da sua casa com todo o conforto. Então, essa mudança de jornada de consumo, ela mexe diretamente com o comportamento das pessoas. E aí que a gente olha para 2021 e vê que, de fato, tem sido uma maturidade do que foi uma antecipação de tendência em 2020. Isso tem sido incrível. Quando a gente olha aumento de número de usuários, quando a gente olha multiverticalidade dentro do Rappi, do ponto de vista das marcas, a gente tem visto que tem sido um canal incrível, onde os consumidores se adaptaram a isso e o seu volume de compras está crescendo quase que mensalmente. Aí um pouquinho de números, mais para a gente poder entrar nessa discussão de Amplify. Hoje, 45% da base de usuários do Rappi são usuários Prime, tá? Isso é, assim, incrível para a gente, porque são usuários que se inscrevem através de um programa de subscription, eles pagam mensalmente uma mensalidade para ter alguns benefícios. O principal deles é o frete grátis. A grande sacada da gente ter uma camada tão grande de usuários Prime é que esse usuário ele tem uma frequência muito acima do mercado, não só acima do Rappi. É um usuário que compra mais de 9 vezes no mês e tem uma média anual de compra de mais de $2.000, tá? Isso comparado com outros players grandes, como a Amazon e tudo isso, é um programa Prime muito acima do mercado. Isso é ótimo, tá? Quando a gente começa a traduzir do ponto de vista de marca, e acho que essa reunião que a gente está fazendo aqui entre a gente para discutir um pouquinho o que o Rafael está fazendo na Nestlé, o que o Rafael aqui da Edesmovil também vai conseguir compartilhar com a gente sobre o Rappi Amplify, a gente começa a identificar que sim, o e-commerce tem tomado um espaço super importante no dia a dia das marcas, ao mesmo tempo que o consumidor também se adaptou a esse novo canal. As marcas também começaram a olhar o e-commerce como um canal de relacionamento, não só um canal de sellout, não só um canal de venda, onde ali a marca entende que o consumidor está indo nessa multiverticalidade, não só dentro do e-commerce, mas também em canais de compras. Então, uma jornada que começa no ambiente físico, termina no online, ou vice-versa. Então, a marca como um todo está se adaptando a isso tudo. E dentro desse cenário inteirinho, o Rappi se adaptou não só do ponto de vista do consumidor, oferecer para ele cada vez mais sorte, cada vez mais maduras e uma cobertura nacional cada vez mais importante, ao mesmo tempo do ponto de vista das marcas, com possibilidade de investimento de mídia que possa impactar esse usuário em cada etapa da sua jornada e ajudar principalmente na influência de compra desse usuário. Então, se eu sou um usuário, eu estou dentro de uma vertical, tenho um desejo de compra, a cada etapa que eu vou avançando dentro da minha jornada, dentro do Rappi, eu vou sendo impactado por comunicação. Então, as marcas vão me ajudando a tomar melhores decisões. E quando a gente olha do ponto de vista do Amplify, aí eu quero passar a pergunta para o Rafa, aqui da Edesmovil, ele tem uma sacada muito boa, né, Rafa? Porque ele pega o usuário fora do aplicativo. Ele pega o usuário também na sua jornada de compra, na sua intenção de compra, mas não necessariamente ele está logado no aplicativo. E rapidamente a gente coloca ele quase que na cara do gol ali no checkout. E isso talvez seja uma grande sacada dessa plataforma, né? É isso aí, Ti. Então, acho que só dando um pouco de contexto para vocês, né, o Ti já falou bastante de como que surge essa necessidade da gente apresentar esse produto do Amplify para o mercado, mas só dando um contexto e aí falando mais do ponto de vista de mídia mesmo, né? Acho que a gente muito se discute sobre até assertividade, né, de segmentação em
como que a gente pode garantir que a gente está falando realmente com a pessoa certa e que essa pessoa esteja dentro da jornada para, no fim das contas, finalizar ali uma conversão, né, uma compra. Então, acho que o Amplify, ele vem para suprir duas grandes lacunas dentro do mercado. A primeira é justamente essa que o Ti falou, né, que é a gente realmente direcionar o usuário quando ele está no momento de compra, né, já direto na página, né, de produto dentro do aplicativo do Rappi, tá? Então a gente tem essa solução, né, de quase que como usar o Rappi como uma página de destino, né, para as campanhas dos nossos anunciantes. E a segunda, que acho que aí sim a gente consegue estabelecer diversas estratégias, né, que é realmente a gente usar todo o potencial de dados que o Rappi pode trazer para a gente para montar segmentações a partir desses dados, né? Então, acho que daí vem o nome, né? Rappi Amplify. É realmente a gente amplificar as nossas possibilidades de atingir realmente os usuários, né? E aí a gente, enquanto Adsmovil, entra para poder fazer esse trabalho realmente de amplificação. Então, é quase que como o Rappi fosse o provedor dos dados e a gente, enquanto Adsmovil, né, quem está agindo como a DSP, no caso, né, o servidor dos anúncios. Então, só dando um rápido exemplo aqui para vocês, e depois eu vou passar a bola para o Rafael Bizelli aqui para ele explicar um pouco na Nestlé como que ele está trabalhando, né? Mas hoje a gente tem acesso a dados de consumo dentro do aplicativo do Rappi, então desde idade, né, dos usuários, hoje a gente tem, aí o Ti me corrija, mas acho que a gente tem uma média de 7 milhões de usuários ativos aqui nacional no Brasil, né? Então a gente consegue usar para montar segmentações desde dados de idade, né, então demográficos como sexo também, se o usuário ele é Prime, se ele não é, e aí também a gente consegue entender se ele compra em restaurante, se ele compra em supermercados, dentro dessas verticais, né, como os supermercados, por exemplo, se ele compra leite, se ele compra queijo, né? E a partir desses dados realmente de comportamento de compra, né, a gente consegue montar esses clusters de, por exemplo, né, compradores de leite, né, e a partir disso impactar esses usuários. Acho que o mais interessante aqui é que a gente não para por aí, né? Então, a gente também consegue fazer um lookalike dessa base para amplificar realmente e ampliar esse universo. Então, eu acho que aqui eu trago um insight que é o que eu estava falando lá no começo, né? Sobre as discussões de segmentação, o que faz mais sentido, né? Se é hipersegmentar para eu tentar garantir, né, a maior assertividade possível e a menor dispersão, ou não, partir para um universo mais amplo e, a partir daí, deixar o algoritmo ir otimizando, né? A gente aqui traz uma terceira vertical, que é realmente a gente poder ter um parceiro como o Rappi, né, com essa dimensão de dados que eles têm, e, a partir desse parceiro, a gente ter acesso a dados realmente de comportamento de compra, e não dados preditivos de... né, não apenas dados preditivos de engajamento ou de interesses que são muito mais nebulosos de certa forma. Então, eu acho que é uma solução muito interessante. Eu conecto, assim, Rafa, com esse ponto que você disse, que dado tem sido quase que assim, um assunto diário dentro das conversas, decisões de marketing. Primeiro que marketing mudou para caramba do que era o marketing enfim, que vocês todos aprendemos aqui, né? Marketing hoje é muito mais pautado em dado, em tomada de decisão, pautado em insight, né? Até o papel do decisor de marketing também mudou suas skills. Então, hoje é uma skill muito mais geek do que uma skill muito conceitual de marketing. Quando a gente olha esse produto, e principalmente dados, né, dados de comportamento, acho que tem insights aqui. Assim, a gente tem uma base enorme, né, como você disse, milhões de usuários que se comportam diariamente entre multiverticais, que tem compras super diferentes por regiões, por marca regiões, por horário do dia, por ocasião de compra. Mas o importante é a gente tirar insights disso tudo, sejam insights óbvios ou insights não óbvios. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, a gente tem, sei lá, uma camada de usuários que compram mensalmente produtos com alto teor calórico. Isso é insights para várias verticais de alimentos e uma série de marcas que não necessariamente só vai atrás de usuários que compram produtos que ela tem no assortment dela, mas através de um comportamento específico a gente tem um insight de negócio, seja para lançamento de produto, para uma agenda de inovação, enfim, dados têm sido quase, como eu disse, uma pauta, um tema uniforme aqui entre discussões de marketing. Eu quero passar a bola para você, Rafael Bizelli. Primeiramente,
bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Como que tem sido dados, insights para tomada de decisão de mídia hoje na Nestlé? O que tem mudado de alguns anos para cá? Acho que, como você resumiu bem, acho que essa é a grande mudança que a gente vê em mídia, de ser realmente data first, né? Então, tem audiência first e data first, né? Que o dado é o que realmente faz isso acontecer. Isso tem desde uma perspectiva de segmentar melhor, mas principalmente que a gente vê que a próxima etapa vai ser a da mudança da comunicação, de ser muito mais personalizado. E hoje, com tecnologias dinâmicas, você consegue personalizar esse anúncio automático, que manualmente seria impossível, de acordo com essas audiências. Desde que eu conheci o projeto lá no começo do Rappi Amplify, eu acredito muito nesse projeto, e não só pelo Rappi, acho que tudo que está acontecendo no mundo, a grande vantagem é a posição que você cobrir vários países ao mesmo tempo, e eu vejo que essa vai ser a grande fronteira, né? De você ter um dado transacional, que é o dado mais rico, mais do que o demográfico, que às vezes a gente toma decisões baseadas em premissas que não necessariamente são as pessoas que compram. Então, eu acho que a qualidade do dado transacional, de você identificar quem são os seus consumidores de maior valor e poder segmentar isso e fazer uma relação muito mais profunda, isso não tem preço. E eu acho que a capilaridade que vocês têm com a Desmovil complementado com os dados transacionais do Rappi, no longo prazo isso vai ser muito forte. Mercados mais avançados que tem Amazon, por exemplo, o grau de granularidade que eles entregam é fundamental para as nossas estratégias, né? Então, eu acho que vocês conseguem se consolidar aqui na América Latina e no Brasil, principalmente, como um grande player que vai ter esses dados e pode ajudar a gente a acontecer. Qual que é a nossa agenda na Nestlé, respondendo a sua pergunta? É uma agenda de test and learn e escalar muito rápido. Então, às vezes dá medo, porque é pequeno, não, vamos testar, vamos fazer acontecer, depois que funcionou, mostra e definir bem claro quais são os KPIs que vão ser feitos, mensurar e depois escalar rápido. E acho que esse é o segundo outro ponto que para mim é muito relevante, né, da proposta de vocês, que a gente consegue mensurar se essa ação que a gente comuniquei para esses consumidores foi efetivada numa compra do produto. Então, para as nossas categorias são massivas, isso é relevante. Agora, para categorias menos massivas, isso é ultra relevante. Então, você poder ver essa compra. Então, acho que vocês têm um produto muito bom na mão. E segundo, que aí o último ponto que eu ia falar, que eu vi muito legal, que é a competitividade de preços que você tem nesse produto. Então, você tem um produto bom, com uma segmentação boa, bem competitivo, eu acho que é o que faltava no mercado para a gente poder acelerar essa mudança de jornada. Quais são os desafios que a gente tem enfrentado? Acho que isso aqui é o mais interessante. Principalmente é o mindset das marcas, né? É difícil, às vezes, até internamente no ST, porque às vezes é muito pequeno, não é que nem Facebook e Google, que são massivas, precisa de muito mais trabalho. É muito mais difícil fazer isso bem feito, mas vale a pena. Então, acho que esse é o conselho que eu dou, mas a mudança, esse começar é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem grandes surpresas boas nessa jornada. Super interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, ainda conectada ao mundo Nestlé. A indústria de bens de consumo, assim, é uma opinião muito particular. Eu sempre entendi a indústria de bens de consumo talvez um dos mercados mais maduros no que tange a entendimento de hábito de consumo, até porque ele lida diretamente com o consumidor. Mas era um dado muito transacional do ponto de vista até por questões de restrições de relacionamento com o estabelecimento comercial e tudo isso, e muito voltado a trade. Quando vem pandemia, Rafael, e os olhos, assim, todo mundo começa a olhar para o e-commerce como uma saída, como um canal super importante, o consumidor multivertical, indo para o ambiente online, levando todo o seu comportamento físico para os canais digitais. Como que foi essa mudança dentro da Nestlé, assim, do ponto de vista de estratégia de mídia? Assim, vocês já estavam preparados para isso? Foi algo que estruturalmente mudou na Nestlé? Depende de país por país, né? O Brasil já estava bem estruturado, mas eu acho, só antes de falar da estrutura Nestlé, o que eu acho que qualquer grande mudança, se pedir bens de consumo, não está bem preparado.
a gente tinha eu achava que conhecia bem o consumidor porque a gente tinha muitas pesquisas, né? Sim. Mas o que acontece hoje, quem consome melhor o consumidor é quem tem um relacionamento direto com ele. E por isso que a palavra da moda hoje é o direct to consumer. Tem empresas que mantêm a relação direta com esse consumidor via e-commerce ou via lojas próprias, conhece muito mais bem o consumidor do que a pessoa que apenas tem pesquisa. O que acontecia aqui no passado, que como o varejo que detém esse relacionamento não tinha pessoas que analisavam os dados, também não conheciam, e a indústria tinha muito boas análises baseado em pesquisa. O que acontece é que, com o advento, principalmente na Amazon, a Amazon conhece mais consumidor nos Estados Unidos que muitas empresas, porque eles detêm a relação. E eu acho que é isso que está mudando na indústria, e a indústria está repensando a forma de como ela vai para o mercado, não só por uma questão de eficiência, porque o varejo ainda é mais eficiente, mas com uma questão de dados. Como que eu posso, pelo menos de uma base pequena, ter mais informações mais granulares de quem é esse meu consumidor e como que eu posso melhorar a minha relação que eu tenho com ele. Então, acho que essa é a grande transformação que a indústria de bens de consumo está sofrendo. Algumas de uma velocidade mais rápida, como a indústria de beleza, porque precisou por necessidade, por tudo que aconteceu na China, então eles já têm uma proximidade, e outras com uma velocidade um pouco menor, dado o ecossistema que a marca tem e a relação que elas têm com o varejo. Na Nestlé, qual que eu vejo, o que está mudando muito em mídia? A grande mudança que eu vejo em mídia, a primeira é entender um pouco dado. Para muitas empresas, e a Nestlé, dados era outra área, era um silo. E a gente hoje dado core de mídia. Segundo, que é a aceleração digital mesmo, né? Porque, diferente da televisão, o digital nos permite eu ter uma granularidade muito maior da efetividade das minhas ações e uma segmentação muito melhor. Isso, e até complementando o Rafa, eu concordo plenamente, para as nossas categorias, a ultra segmentação não funciona, porque o custo que você paga pela ultra segmentação, ele não compensa o benefício que você tem dela. Então, é mais barato você fazer, como a grande parte das categorias, grande parte da população consome, então não justifica. Eu prefiro falar mais massivo. Agora, o entendimento e a personalização dessa comunicação, sim, me interessa ter autossegmentação. Então, se é só para fazer uma campanha mais reduzida, não faz sentido. Agora, se é para personalizar, e eu preciso de muito mais dados. Só os dados demográficos não são suficientes para personalizar uma campanha. E essa é a jornada que a gente está agora, de como poder escalar em todos os países esses modelos de personalização baseados em dados. E dados que sejam mais granulares. Entendi. E isso também, de certa forma, eu acho que é um ótimo insight para as marcas que estão assistindo a gente nesse webinar hoje. O Rafael Peselli, ele citou bastante, ele tem falado com a gente aqui bastante sobre o quanto a Nestlé está olhando dados e dados partindo do princípio que é a fonte única de insights para que eles se tornem decisões estratégicas de marketing. A grande sacada disso tudo, que para mim também eu acho que vale como insight para as marcas, é entender que o Rappi ou o Last Mile como um todo, ele não é apenas um canal de sellout, tá? Ele é um canal de comportamento. Então, quando você entende esse ecossistema como um todo, você hackeia esse ecossistema, você começa a entender como que seu consumidor se relaciona com os meios digitais, seja através da vertical que ele consome, das categorias que ele consome, de possíveis categorias futuras que ele consome, para você poder espelhar isso para uma estratégia de mídia a nível mercado. E aí eu passo a bola para o Rafa aqui da Edsmovil. Rafa, eu queria que você destrinchasse um pouquinho desse ponto que o Rafa disse, do Rafael Bizelli disse, sobre segmentar e aumentar o custo, e ao mesmo tempo você não segmentar tanto numa categoria, assim, a Nestlé tem categorias super multiverticais, que tá no gosto do brasileiro, então você não precisa segmentar tanto uma campanha, ao mesmo tempo você também diminui o custo de aquisição disso. Como que funciona isso? Isso funciona para todas as marcas, não? Antes de passar para o Rafa, só um ponto que eu acho importante, que eu acabei esquecendo de falar, a gente está vendo vocês e os outros retailers não somente como full funnel, ou seja, a última parte lower funnel, como a gente dizia lá no passado, mas principalmente como upper funnel.
muitos dos varejos hoje têm um tráfego muito alto e com uma capacidade de segmentação muito grande. Então, até para construir marcas, para quem é da velha guarda de marketing, você pode. Então, eu não acredito que RAP e AdsMobile são instrumentos apenas para você acelerar as suas vendas e fazer um lower funnel, mas poderia ser muito útil para construir a marca, principalmente quando você tem uma visão de um consumidor de maior valor agregado. Então, acho que é essa que é a grande mudança de chave. Agora, para fazer isso e medir isso, que eu acho que aí que veio um pouco dos expertise de vocês, pode junto com a indústria para poder fazer isso de fato acontecer em escala. Também fazer por uma coisa muito pequena, o esforço é complexo. Rafa, desculpa. É isso, Rafa. Acho que qualquer discussão que a gente traz aqui sempre é bem rico, né, para a gente adicionar os pontos aqui para a gente discutir mesmo, né? E sobre esse ponto do custo que o Ti trouxe, né, e até o que a gente estava falando, né, sobre ultrasegmentar ou veicular mais amplo, né, o que compensa mais, qual que é mais barato, qual que é mais caro, né? Quando a gente fala do nosso produto, que é o Amplify, a gente vende a um CPM fixo, né? Usando todos esses dados que o RAP traz para a gente como insumo. Então, não necessariamente a gente incluir mais camadas e empilhar mais dados, né, vai fazer esse custo aumentar. Na verdade, não. A gente tem um CPM fixo e a gente, né, assim como o Rafa também colocou da questão de test and learn, a gente pode, sim, montar uma learning agenda, né? Então, começar testando um determinado tipo de dado, a partir desse dado a gente fazer, sim, um lookalike, né? Nisso, o nosso custo não se altera, né? E a gente vai tendo esses insights ao longo das veiculações, né? E aí, como a gente vem falando desde o começo, o interessante também é que a gente consegue atribuir todas essas campanhas, né, levando para o ambiente, né, do RAP, levando para a página de produto e medindo também se essas campanhas que a gente está fazendo está mexendo algum ponteiro em conversão ou não. Tá? Então, acho que essa discussão sobre segmentação ela é super válida, né? Acho que principalmente partindo do princípio que não tem uma verdade absoluta, né? O que é o melhor no caso? Putz, o melhor mesmo é eu veicular para uma base mais ampla, ou o melhor mesmo é veicular para uma base hipersegmentada. Eu acho que cada caso é um caso, cada campanha é uma campanha de acordo com o seu objetivo, né? Até de acordo com o público. Eu só acho também que a gente tem que, sim, trazer para a discussão uma questão que é a saturação do público, né? Eu acho que a gente tem, sim, essa discussão sobre a importância dos dados, né, e como segmentar melhor, no fim das contas, para a gente também veicular campanhas assertivas e que façam sentido para aquelas pessoas, né? Então, a gente vê algumas discussões sobre frequência também, por exemplo. Então, acho que, voltando, né, para a questão do Amplify, a gente tem, né, o acesso aos dados do RAP e isso faz com que a gente consiga garantir essa assertividade. Eu já sei que a pessoa é um comprador, né, de determinado produto. Então, eu acho que eu não preciso ficar, né, tentando achar ela, gastando ali tanto o meu CPM quanto uma frequência em públicos que não necessariamente compram o meu produto para tentar, né, acertar ou não. E, a partir disso, ampliar, conforme eu falei, fazendo lookalike, né? Isso é um ponto importante. Eu queria até conectar com uma outra pergunta para você também, Rafa. A questão dos cookies, né? A gente vem discutindo muito no mercado, assim, os cookies cada vez existindo menos, né? Em alguns lugares já não existem. O Google, assim, isso vai mudar muito a forma de operar a mídia, né? Quando a gente fala de consumidores reais e a gente olhando isso com o ecossistema do RAP, espelhando isso com o Amplify, como que você enxerga que as marcas podem se beneficiar nesse momento onde a operação de mídia ela tá se questionando o que fazer sem os cookies? A pergunta é para mim ou para o Rafa o Rafa Vicente? Estou passando a pergunta para os dois. É muito Rafael. Legal. Aproveitar que eu já estou com o microfone aberto aqui, mas assim, acho que, na minha opinião,
essa discussão é super válida, né, principalmente sobre privacidade dos dados, que está bem alta, sobre a questão da extinção dos cookies, né, de fato, trazer segurança para os usuários, né. Então, do nosso ponto de vista, a gente fala de device IDs, então são sempre dados anônimos, a gente não tem acesso a nenhum tipo de dado sensível dos usuários, né, quem são aquelas pessoas, então são sempre dados anônimos. E como são dados a partir, né, que a gente traz da plataforma do RAP, são dados plugados diretos da nossa DSP, então nenhum outro terceiro teria acesso, né? Nesse caso, a gente está falando, então, do maior nível de segurança possível, né, quando a gente fala aqui de segurança de dados do ponto de vista de mídia, né? Então, acho que ainda muito vai rolar sobre essa discussão, né, da extinção dos cookies, o Google adiando, né, a extinção dos cookies por parte deles mais para frente. Eu acho que até para ganhar um pouco de tempo para ver, né, qual solução que eles vão trazer para também não perder tanto em capacidade de segmentação. A gente vê sim outros players trazendo algumas soluções também, né, para tentar manter um nível de granularidade de segmentação sem perder muito, né, em escala. E do nosso ponto de vista é aquilo que eu falei, a gente está falando aqui de device IDs, né, o meio mobile permite isso, né, e a gente também acaba não entrando muito nessa briga dos cookies, né. Perfeito. O que acho que muda para a indústria com o fim dos cookies é a importância de você ter o first party data, né? Então a indústria deveria ter esse dado próprio para poder ativar e no caso assim com vocês dar uma lista de IDs ou de CPFs de acordo que eu gostaria de fazer a segmentação, porque eu sei que esse consumidor tem uma relação própria comigo desde que eu colete esses dados de forma correta, né, com o opt-in da pessoa e que seja bem correto. Mas que a grande mudança que está acontecendo na indústria é ter uma base significativa de first party data, de registros ou de first party data cookie, né, que você pode ter também, que são os cookies das suas próprias assets que você tem, sites, aplicativos que a própria indústria pode ter e controlar esse dado. Então, o que eu vejo é um shift grande do investimento que antes ia para coisas passivas, mas sim para também construir essa grande base de first party data e que seja rico. Porque hoje somente ter um e-mail e um telefone, muito pouco. Como eu posso ter uma base que realmente sei quem é o cara e quem que eu deveria atuar de uma forma mais personalizada, quanto que ele consome das minhas marcas e qual que deveria ser o meu relacionamento com ele. Incrível. E aí eu já até conecto com a minha próxima pergunta, Ava, olhando o cenário Nestlé, assim. Então, entendo e super corroboro com a sua opinião de que assim, First Party Data vai ser a grande sacada para que essa mudança de cookies não afete tanto a estratégia de marca, né? E aí, olhando o cenário Nestlé, a Nestlé operando com uma operação super consolidada dentro do RAP, por exemplo, e também o próprio Empório Nestlé, eles trazem para vocês esses inputs que, teoricamente, outras indústrias ainda não têm, tão maduro de D2C e tudo isso. Então, teoricamente, eu posso chegar à conclusão que a Nestlé já estava preparada para isso antes mesmo do fim dos cookies. Isso traz para vocês muitos inputs? Não, acho que o Empório é mais um laboratório. Acho que onde traz mais inputs para a gente são plataformas mais massivas, como Receitas, como outras que temos, onde você tem mais uma interação com as pessoas, uma questão de comunicação. Mas eu acho que todas as indústrias ainda estão desenvolvendo essas plataformas para realmente você ter esse contato direto com o consumidor e sim ter os seus próprios dados. Mas acho que esse é o grande desafio hoje do marqueteiro. Hoje, a gente não pensar somente na mídia paga, mas sim também pensar nos próprios assets que você tem, que se comunica com ele, e ter uma estratégia mais integrada. E esse é o desafio que a gente está passando. Como você faz uma estratégia única, onde conteúdo é importante também, né? Porque o search orgânico é importante, não só o search pago. Então, é uma equação diferente. Perfeito, perfeito. Rafael Amplify, já coloquei o sobrenome de Rafael Amplify aqui, para não confundir. Eu tenho um desafio para você aqui. Faz de conta que eu sou uma marca média, não sou a Nestlé, tá? Eu quero fazer uma ação, ativar uma campanha no Rappi Amplify.
qual o alcance disso e quais são as principais métricas que eu teria numa campanha ativada, enfim, operando Rappi Amplify dentro do ecossistema Rappi? Então, Ti, acho que sobre o alcance, né, vai muito da estratégia que a gente vai aplicar, conforme você falou. Partindo do ponto de vista de uma marca de porte médio, né, depende também do público que eu vou querer falar, né? Tá. Então, assim, acho que no primeiro momento a gente poderia ver qual que é o dado mais rico que a gente tem dentro da própria plataforma do Rappi, então compradores do seu determinado produto e testando a relevância da nossa comunicação para aquele público, e a partir, né, de conforme for rolando a campanha, a gente ir fazendo o que a gente chama de lookalike, né, que a gente ir ampliando esse público, procurando pessoas semelhantes, né, que não necessariamente estão dentro daquela base, mas que também se comportam de maneira parecida, né? E aí ganhando escala, né? O tamanho do alcance, aí nesse caso, né, é o tamanho do alcance que a gente tem de número de devices, né, número de smartphones no Brasil, né? Então, assim, se a nossa plataforma identificar que um alcance muito grande, né, muito nacional, por exemplo, faça sentido para essa campanha, conforme a gente for rolando o lookalike, né? Isso vai agregando mais pessoas, né, para esse universo de campanha, tá? E sobre as métricas, a gente tem acesso a N métricas diferentes aqui. Então, desde as métricas de campanha mesmo, impressões, cliques, o CTR, até as métricas do pós-clique que a gente tem que, né, e sempre jogando junto para ir otimizando, né? Então, do nosso lado, a gente consegue ver, né, se está refletindo em vendas ou não dentro do aplicativo do Rappi, se for o caso, ou até, né, se a gente tiver uma parceria com o cliente, entendendo as métricas de pós-clique, como o bounce do site do cliente, por exemplo, se está refletindo em vendas no canal proprietário do cliente, e aí a gente sempre, né, através da relação de parceria, e evoluindo as campanhas, evoluindo o negócio em conjunto. Muito bacana. Pessoal, estou abrindo para perguntas aqui, a gente está chegando já na etapa final do nosso webinar aqui, então, por favor, fiquem à vontade para perguntar, coloquem aqui no chat, a gente vai subir as perguntas de vocês. Eu quero explorar um pouquinho mais a presença do Bizelli aqui, porque, putz, é uma honra ter você aqui com a gente. Bizelli, ao todo, né, ao longo dessa relação entre Nestlé e Rappi, quais foram os principais learnings que vocês tiveram aí na Nestlé e como vocês enxergam o Rappi hoje dentro da estratégia de D2C do Rappi, da Nestlé como um todo? Não, eu acho que o Rappi e aí os last milers, né, principalmente o Rappi, tiver um parceiro regional e não só local. A gente acredita muito no potencial, porque você tem um serviço muito bom ao consumidor e principalmente na questão dos dados, né, que vocês podem dar. E acho que com a parceria do AdsMovil dá uma escala que vocês não tinham para vocês poderem entrar no jogo dos grandes players, né? O que eu acredito que agora é uma agenda atual de test and learn e as parcerias que a gente faz com o Rappi não serem só apenas de e-commerce, né? Mas sim ser parcerias de mídia também, né? Onde é uma parceria mais integrada. Então, que começa pelo e-commerce como um canal, mas que vai além disso, né? E como a gente pode maximizar todas as fortalezas que vocês têm. E essa agenda que a gente está trabalhando com vocês, não só no Brasil, mas principalmente na Colômbia, no México, em todos os países que estão presentes, como a gente consegue ter isso e aprender de um país e escalar rápido para os outros países. Então, acho que essa é a grande vantagem que vocês têm. E também desenvolver coisas mais próximas com vocês, desde uma cozinha fantasma, né? E outros produtos que a gente pode trabalhar juntos para ser uma coisa mais estratégica. Incrível, incrível. Tem uma pergunta aqui da Bárbara. Como definir o investimento ideal para uma campanha? Rafa está com o microfone ali. Sobre o investimento ideal, né, a gente sempre... Acho que não existe uma fórmula, né, da gente falar, ó, o investimento ideal para a sua campanha é X. Eu acho que vai muito do briefing que o próprio cliente tenha, né, de quantas pessoas que você tem, né, qual que é o seu público, para a gente entender quantas pessoas a gente tem como público potencial aqui, né, de universo para poder
alcançar, e a partir daí entender também se o cliente tem algum guide de frequência ideal, se ele tem algum guide de cobertura, por exemplo, para a gente aí sim, a partir dessas informações, ir moldando qual que é o investimento sugerido dentro da plataforma, né? Então, acho que a gente tem que sempre conversar de acordo com o briefing, entender quais são as necessidades reais do cliente, né, para a gente chegar a esse consenso juntos, né, de quanto que a gente precisaria investir, né, para poder minimamente atingir aqueles KPIs que o cliente tem como objetivo. E a partir daí ir escalando, né, para futuras campanhas, para futuros projetos, novos negócios também a partir de novos investimentos, né. Show de bola. Tem uma pergunta do Caio aqui, bem boa, eu quero fazer a pergunta para os dois, tá? A Edesmovil já operava, né? O core da Edesmovil operava programática. O Nestlé também já opera todo o seu inventário de mídia, suas estratégias ali. Como que o Amplify, e aí do ponto de vista da Edesmovil, e também do ponto de vista de Nestlé, como o Amplify se torna um produto diferente do que tem no mercado? E qual que é o diferencial competitivo dele do ponto de vista de quem é cliente Nestlé e de quem está operando esse produto Edesmovil? Legal. Acho que da nossa parte Edesmovil, a gente ganha no nosso arsenal de segmentação mesmo, né, de acesso a dados, um parceiro estratégico muito importante, né, que vai prover para a gente, igual eu falei no começo, dados de comportamento de compra, né, que isso, igual o Rafa Bizelli comentou, é fundamental, né, que as marcas tenham, e aumentando o seu first party, né. Então, do nosso ponto de vista, que a gente só tinha acesso até então, né, a dados third party, né, então dados de comportamento de navegação no aplicativo, dados preditivos, né, trazer um parceiro como o Rappi que traz dados de comportamento de compra para a gente usar enquanto segmentação é muito rico, né, e a partir disso também trazer como opção, né, o direcionamento para o próprio aplicativo do Rappi, né, para as páginas de produto e também medir ali se a gente está influenciando ou não, né, em vendas. Então, acho que são dois fatores aí que para a gente veio agregar bastante no nosso ecossistema de Edesmovil, né? Eu concordo com o Rafa e acho que a geração de valor vai depender muito do lookalike, da forma como os algoritmos da Rappi e Edesmovil puderem saber, porque a base, por mais que está crescendo bastante, ainda não é uma base enorme, né, de consumo. Então vai depender muito da estratégia e dos algoritmos de fazer, se vocês conseguirem fazer lookalikes muito poderosos, e eu acho que esse é o grande benefício que você vai ter, que é fazer um target baseado nos hábitos de consumo projetado para a população. O segundo, que eu acho que é o que eu mais acredito, que são os dados de retorno de vendas mesmo, sabendo se eu comunico para uma base X, quanto por cento dessa base realmente comprou meu produto. E eu acho que isso só vocês têm. Então, acho que esse é o grande benefício que eu vejo na plataforma de vocês, você poder traquear a efetividade dessa minha comunicação, não apenas em brand lift, que é muitas vezes quando a gente olha, né, saber se impactou, se a pessoa tem vontade de comprar, mas sim a pessoa comprou de fato. E aí, quando você olha 45% da base que é Prime, ou seja, ele não tem a fricção do frete, então se ele gostou do produto, gostou da comunicação, e se ele já é um comprador frequente do Rappi, ele deveria comprar meu produto. E por que ele está ou não comprando meu produto? Então, acho que aí acho que entender a jornada completa, que acho que é a grande beleza que vocês podem entregar para uma marca que está dependendo do desafio da marca. Agora, isso vai depender muito da estratégia da marca, se a marca quer uma marca de awareness, consideração, ou se a marca é uma marca de compra ou trial. Então, baseado nisso, acho que faz uma diferença e serviços que vocês podem mostrar são diferentes. Exemplo, se eu quero experimentação, tem um sample que eu posso usar vocês, usar a segmentação, não somente fazer mídia, mas para entregar amostras para esse target e quero ver depois que quem recebeu o sampling comprou o produto. Então, essa amarração que vocês podem fazer, acho que faz muito sentido. Então, reforçando, se tiver num custo bom, efetivo e o tracking, vocês têm uma proposta diferenciada no mercado, com escala agora. Incrível. Eu queria também explorar um pouquinho mais disso, né, sobre o lookalike, ele ser cada vez um diferencial dessa proposta como um todo, né? Então, do ponto de vista de vocês que estão aqui assistindo a gente nessa conversa, imagina que você está operando uma marca e o que você mais quer é se relacionar com consumidores que, de fato,
tem perfil, tem interesse, se relacionam com a categoria que você está de alguma forma, né? Então, dentro do Rappi, você já consegue fazer isso de certa forma. Você consegue identificar ali quais são os consumidores que compram o seu produto, quais são os consumidores que compõem a sua cesta de categoria, quais são as suas oportunidades de crescimento, tudo isso dentro de uma perspectiva de ecossistema Rappi. Quando você espelha isso para o mercado, você potencializa esse número vezes 10. Então, você vai ter uma camada de pessoas que não são usuários do Rappi, possivelmente tem perfil, consome sua categoria, podem consumir o seu produto com mais frequência, tudo isso, e usuários Rappi que eventualmente estão procurando o seu produto, mas não necessariamente estão dentro do aplicativo naquele momento. Eles estão em canais digitais, eles estão na internet, em redes sociais, tudo isso. Então, acho que a grande sacada aqui, acho que um insight importante para vocês que estão do outro lado ouvindo esse webinar, é o quão poderosa essa ferramenta. Eu consigo espelhar através de um comportamento de quem consome o produto de fato, quem consome a minha categoria de fato, eu potencializo isso para uma audiência 10, 15 vezes maior, né? Então, isso é poderosíssimo em termos de identificar um market share, de melhorar o market share, de melhorar a penetração, de aumentar a frequência de compra, numa camada de usuários muito grande, né? Então, e pegar esse usuário em outro momento de compra, não necessariamente só quando ele está com o aplicativo ligado ou conectado dentro do celular dele. Então, para mim, essa é uma sacada interessante. Faz sentido para você, Rafa? Com certeza, Ti. Eu falo Rafa, os dois ficam olhando, né? Fica se olhando a bola dividida. Né? Mas, do meu ponto de vista, acho que com certeza, né, Ti? Muita gente está falando aqui sobre assertividade, né? E acho que o dado mais rico que a gente pode ter acesso é exatamente conhecer quem que é o nosso comprador de fato, né? Então, fazer o lookalike a partir desse dado mais rico, eu acho que é muito mais benéfico do que tentar fazer um lookalike de um dado preditivo, por exemplo, né? Por exemplo, de interessados em culinária, né? Não tenho certeza se o interessado em culinária, de fato, pode ser ali o meu core target, né? Mas agora, compradores do meu produto, né? Por mais que seja um target menor do que o interessados em culinária, né? Como eu vou fazer o lookalike, né? Então, eu acho que essa metodologia vem a agregar muito no nosso mercado, né? E acho que vem para ser como uma ótima opção realmente de segmentação, né? E a grande sacada também é que ela vale para qualquer mercado, né? Então, exato. Assim, para qualquer segmento, para qualquer tamanho de empresa. Gente, a gente está falando de estratégia, a gente não está falando de tamanho de budget, tá? Então, a estratégia certa, na segmentação certa, com o lookalike certo, usando a ferramenta certa com o Amplify, certamente você vai ter resultados super expressivos nas suas campanhas de marketing. Então, eu tô super ansioso para que a gente consiga cada vez mais levar essa mensagem dessa plataforma, desse produto, para mais e mais pessoas, para mais e mais clientes nossos do Rappi, clientes atuais e não. E eu queria até também fazer, enfim, uma consideração final, Rafa Bizelli. O que a Nestlé está olhando para H2, assim, para onde que está indo as marcas, para onde está indo as estratégias, o que vocês estão olhando enfim, um olhar mais de construção para esse fim de 2021, né? O ano está voando, a gente já está entrando aí no H2, mas quais são os principais desafios de vocês para esse segundo semestre? Integração, acho que é o principal desafio de first party data, audiências, com as comunicações, e também que o e-commerce não seja limitado a um lower funnel, mas que faça parte da estratégia única da marca. Então, cada vez mais ter estratégias mais integradas de full funnel e baseado, começando por dados, né? E pode ser dados próprios nossos, first party, mas como também dados das plataformas, né? Que aí vocês, Google, Facebook, como a gente pode maximizar melhor esses dados. Esse é o grande prioridade que a gente tem e cada vez está na dianteira desse movimento, né? E não esperar que isso passe. Perfeito, perfeito. E eu acho que isso corrobora muito também com a discussão que o marketing ele está olhando, né? Olha, se eu fizesse essa pergunta para o Rafa há 5 anos atrás, certamente, não, a gente está indo
estão fazendo um comercial aqui, vamos lançar uma campanha assim e tal. Então, aqui a gente começa a olhar que data, que dados, que insight, ele é quase que a primeira linha ali, quando a gente olha estratégia e direcionamento das marcas. Então, fico muito feliz de ouvir respostas como essa, sinal o quanto a Nestlé, capitaneada aí pelo Rafael Bizelli, está madura nesse sentido. Olhando do ponto de vista aqui de Edmobil, Rafael, o que você tem sentido das marcas, assim, quando as marcas procuram vocês para operar esse produto, para falar de mídia programática, quais são as principais dores, assim? Cara, eu acho que quando a gente chegou com esse produto no mercado, né, muito se olhou primeiro para a questão de fomentar vendas também, né? Que acho que a primeira coisa que você vê fala, caramba, né? Vou conseguir jogar para um lugar que é o Rappi, né? Que é uma plataforma de vendas, e aí medir essas vendas e ver em real time ali se está convertendo ou não, né? E conforme a gente foi rodando as campanhas, né? A gente viu que era muito mais rico do que isso, e até a questão dos dados tomou um protagonismo, né? E tem um potencial de ter um protagonismo até maior do que só essa questão de eu jogar para o aplicativo e ver se está vendendo ou não, né? Então, acho que o que a gente tem sentido hoje das marcas é muito em linha do que o Rafael Bizelli falou, né? A gente fazer o test and learn, né? Garantir que a gente tem as audiências corretas para a gente ter as campanhas, né? E a partir dessas audiências, a gente também aí sim, né, fazer o formato de tráfego para o aplicativo, né, para a gente aí ver se a gente consegue mover ou não as vendas, né. Mas eu acho que a discussão aqui é muito como que os dados do Rappi, né, vão servir para a gente ter mais munição no nosso arsenal mesmo, né, para a gente tentar ser mais assertivo com os nossos consumidores, né. Total. Pessoal, a gente está chegando ao final dessa sessão, desse webinar. Para você que se interessou, quer saber mais desse produto, você pode contactar todo o nosso time que atende você no Rappi, ou se você ainda não é atendido pelo Rappi, pode entrar em contato com a galera aqui, pessoal. Quem tiver conectado aqui, por favor, coloque contato aqui no chat, ou através do Rafa da Edmobil. E eu queria passar a bola para o Rafa Bizelli, uma consideração final, assim, o que você poderia trazer de insight para as marcas que estão assistindo a gente, Rafa? Que vocês têm feito na Nestlé, que pode ser um site testar. bacana. Velocidade, testar e capturar os learnings e escalar. Acho que esse é o grande... São muito, assim, da forma da marca, eu recebo, acho que, fornecedor todo dia com diferente produto, né? Então, é até complexo isso, né? Isso está aumentando muito. Eu acho que a grande vantagem que tem é não ficar só com o mindset antigo, mas olhar, entender bem, ver como funciona para o desafio de cada marca, de acordo com o negócio, e não apenas só com comunicação. Acho que vale a pena, da nossa parte, mídia mudou muito, mídia tem que ser o maior parceiro para aumentar vendas, para entender o negócio, para trazer analytics. Então, acho que esse papel cada vez mais reforça e ajudar a trazer mais vendas. E acho que o grande conselho que eu dou é testem o máximo possível, aprendam e escalem. E velocidade, acho que hoje em dia tão importante quanto qualidade. Não. É isso aí. E você, Rafa, quais são os insights finais aí para as marcas que estão assistindo a gente? Eu vou muito em linha com o que o Rafael Bizelli comentou, né? E acho que algumas considerações que a gente foi falando aqui durante o webinar, que não existe verdade absoluta, né? Sobre tamanho de investimento e verdade absoluta sobre qual que é a maneira certa de segmentar, né? Por isso que acho que dentro do digital hoje a gente tem uma série de opções e testar vai ser sempre, né, uma maneira aí da gente tentar, né, corrigir rápido e aí sim partir para o caminho correto, né? Então, acho que aqui dentro da Desmobil a gente tem uma série de soluções dentro do mobile, né? O Rappi veio para agregar bastante, né? Então, a gente aqui está trabalhando muito em linha com os nossos clientes em relação a test and learn, né? Para a gente sempre garantir os melhores resultados. Então, também me coloco à disposição aqui de cada um de vocês que estão assistindo o webinar para a gente falar um pouco mais sobre, né, os objetivos que vocês tenham, dúvidas, né, para a gente poder ajudá-los da melhor maneira possível. Fechado. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, Rafael Takeshita e Rafael Bizelli. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou a gente
A gente está gravando esse webinar, então a gente vai compartilhar com vocês, para que vocês possam também ter acesso posteriormente a esse conteúdo. De toda forma, todo o nosso time está aqui para poder acompanhá-los, para poder ajudá-los nessa jornada. É tudo muito novo, então certamente outras dúvidas vocês devem ter, a gente está aqui para poder ajudá-los a sanar essas dúvidas, explicar um pouco mais as possibilidades. Então, mais uma vez, eu, Diego, aqui representando todo o time de brands do RAP, estou muito feliz de receber essas duas pessoas aqui nesse webinar incríveis, que me inspiram bastante, e certamente sair desse bate-papo aqui com ensinamentos super bacanas. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael Takeshita, Rafael Bizelli e todo mundo que participou da gente desse webinar.